Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que gera muita dúvida para quem está começando a investir em fundos imobiliários: os famosos FIIs. Qual é a melhor opção? Fundo de tijolo ou fundo de papel? Se você já se fez essa pergunta, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para tomar a melhor decisão para a sua carteira de investimentos. E já aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Combinado? Então vamos lá. Para começar, o que diabos são fundos de tijolo e fundos de papel? Parece nome de material de construção, né? Mas a lógica é bem simples. Pensa comigo. Quando você investe num fundo imobiliário, você está comprando uma pequena parte de um grande investimento no mercado de imóveis. A diferença entre tijolo e papel está em qual tipo de investimento esse fundo faz. Os fundos de tijolo, como o próprio nome sugere, investem em imóveis físicos, de verdade. Sabe aquele shopping center gigante que você adora passear? Ou aquele prédio de escritório supermoderno no centro da cidade? Ou até mesmo um galpão logístico onde as maiores empresas de e-commerce guardam seus produtos? Pois é, os fundos de tijolo compram esses imóveis. E como eles ganham dinheiro? Principalmente com o aluguel desses espaços. As lojas pagam aluguel para o shopping, as empresas pagam aluguel pelos escritórios e assim por diante. Esse dinheiro do aluguel é distribuído para os cotistas do fundo, que somos nós, os investidores, em forma de dividendos mensais. Além do aluguel, o valor dos próprios imóveis pode se valorizar com o tempo, o que também aumenta o valor da sua cota. Resumindo, fundo de tijolo é sobre ser dono de um pedacinho de um imóvel real e receber aluguel por isso. Agora, vamos para o outro lado da moeda: os fundos de papel. Esses fundos não compram imóveis físicos. Em vez disso, eles investem em títulos de dívida do setor imobiliário. Calma, não se assusta com o nome. Pensa assim: uma construtora precisa de dinheiro para levantar um prédio novo. Em vez de pegar um empréstimo no banco, ela pode emitir um título, que é basicamente uma promessa de pagamento futuro com juros. Os fundos de papel compram esses títulos, que são chamados de CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Então, o fundo de papel está, na prática, emprestando dinheiro para o mercado imobiliário e recebendo juros por isso. Esses juros, que geralmente são mais altos que os de muitos outros investimentos, são distribuídos como dividendos para os cotistas. Ou seja, no fundo de papel, você não é dono de um tijolinho, você é o credor do mercado imobiliário. Beleza, agora que a gente já entendeu a diferença básica, vamos para a pergunta de R$ 1 milhão. Qual é melhor? A resposta, meu amigo e minha amiga, é: depende. Não existe um melhor absoluto, mas sim o melhor para o seu perfil e para o momento da economia. Vamos analisar as vantagens e desvantagens de cada um. Começando pelos fundos de tijolo. A grande vantagem é a segurança e a tangibilidade. Você está investindo em algo concreto, um imóvel que existe de verdade. Isso traz uma sensação de segurança maior para muita gente. Além disso, os imóveis tendem a se valorizar no longo prazo, acompanhando a inflação ou até superando. Isso protege o seu patrimônio da perda do poder de compra. Outro ponto positivo é que os contratos de aluguel, principalmente de imóveis de qualidade, costumam ser longos e reajustados pela inflação, o que gera uma renda mensal mais previsível e estável. Mas nem tudo são flores. A principal desvantagem do fundo de tijolo é a vacância. Se um inquilino sai e o imóvel fica vazio, o fundo para de receber aquele aluguel e os dividendos podem diminuir. Além disso, imóveis podem precisar de reformas, manutenções, e isso gera custos que também podem impactar os rendimentos. E em momentos de crise econômica, pode ser mais difícil alugar os imóveis ou reajustar os aluguéis, o que afeta diretamente os seus ganhos. Agora, vamos falar dos fundos de papel. A grande estrela aqui são os dividendos. Geralmente, os fundos de papel pagam dividendos maiores que os de tijolo. Isso acontece porque eles estão atrelados a indicadores como o CDI ou a inflação, o IPCA, mais uma taxa de juros. Em cenários de juros altos ou inflação alta, como o que vivemos recentemente, esses fundos brilham e distribuem rendimentos bem gordos.
Outra vantagem é a diversificação. Um único fundo de papel pode investir em dezenas ou até centenas de títulos diferentes, de diferentes devedores e projetos. Isso dilui o risco. Se um devedor tiver problema para pagar, o impacto no fundo todo é pequeno. Mas qual é o risco aqui? O principal risco é o de crédito, ou seja, o risco de o devedor não pagar a dívida. Se a construtora que emitiu o CRI quebrar, por exemplo, o fundo pode ter perdas. Por isso é fundamental analisar a qualidade dos títulos que compõem a carteira do fundo. Além disso, os fundos de papel são mais sensíveis às mudanças na taxa de juros. Quando os juros caem, a rentabilidade desses fundos tende a diminuir e o valor da cota também pode cair, porque outros investimentos de renda fixa se tornam mais atrativos. Eles não têm aquela valorização do patrimônio físico que os fundos de tijolo possuem. Então, vamos recapitular para ficar bem claro. Fundos de tijolo. Potencial de valorização do imóvel no longo prazo, renda mais previsível, vinda de aluguéis, mas com risco de vacância e custos de manutenção. São ótimos para quem busca construir patrimônio e ter uma renda mais estável ao longo do tempo. Fundos de papel. Dividendos geralmente mais altos, especialmente em cenários de juros e inflação elevados, e maior diversificação de crédito. O risco principal é o de calote e a sensibilidade às taxas de juros. São excelentes para quem busca turbinar a renda mensal com dividendos. E agora, José, como escolher? A primeira coisa é entender o seu objetivo. Você quer uma renda extra gorda agora? Talvez os fundos de papel sejam mais interessantes no momento. Você está pensando na sua aposentadoria daqui a 20, 30 anos e quer construir um patrimônio sólido que se valorize? Os fundos de tijolo podem fazer mais sentido, mas a verdade é que você não precisa escolher um ou outro. A melhor estratégia para a maioria dos investidores é a diversificação. Ter os dois tipos de fundos na sua carteira é o melhor dos mundos. Por quê? Porque eles se comportam de maneiras diferentes em cada cenário econômico. Pensa comigo. Quando a taxa de juros está alta, os fundos de papel tendem a performar muito bem, pagando dividendos elevados. Nesse mesmo cenário, os fundos de tijolo podem sofrer um pouco, porque o custo de financiamento fica mais caro e os investidores migram para a renda fixa. Agora, quando a economia melhora e os juros começam a cair, a situação se inverte. Os fundos de tijolo se valorizam, fica mais fácil alugar os imóveis, a economia aquecida impulsiona o valor dos ativos. Já os fundos de papel podem ver seus rendimentos diminuírem. Se você tem os dois na carteira, um acaba compensando o outro. Você cria uma carteira mais equilibrada, mais resiliente, que consegue performar bem em diferentes momentos do ciclo econômico. Você aproveita os altos dividendos dos fundos de papel e, ao mesmo tempo, a proteção contra a inflação e a valorização patrimonial dos fundos de tijolo. Na prática, como fazer isso? Você pode começar com uma proporção, por exemplo, 50% em fundos de tijolo e 50% em fundos de papel. E dentro de cada categoria, diversifique também. Não coloque todo o seu dinheiro em um único fundo de shopping. Compre um de shopping, um de galpão logístico, um de escritórios. O mesmo vale para os de papel. Escolha fundos que invistam em títulos de diferentes perfis de risco e indexadores. Lembre-se sempre de estudar os fundos antes de investir. Leia os relatórios gerenciais, entenda quem são os gestores, quais são os ativos do fundo de tijolo ou quais são os CRIs do fundo de papel. Não invista no escuro só porque o dividendo está alto. A qualidade dos ativos é o que vai garantir a sustentabilidade dos seus rendimentos no longo prazo. Então, a grande conclusão desse vídeo não é que tijolo é melhor que papel ou vice-versa. A grande sacada é que, juntos, eles formam uma dupla imbatível para a sua carteira de investimentos. Eles se complementam e te ajudam a navegar pelo mercado imobiliário com muito mais segurança e potencial de retorno. Espero que esse vídeo tenha clareado as suas ideias. A jornada do investidor é feita de aprendizado contínuo e entender essas diferenças é um passo gigante. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e levar informação de qualidade para mais gente. E comenta aqui embaixo. Na sua carteira, tem mais tijolo ou mais papel?
Ou você já está fazendo essa diversificação? Quero muito saber a sua estratégia. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.